bênção, amém? Você é uma bênção. Diz a palavra de Deus que nós somos uma bênção, nação eleita. Sabe de uma coisa? Deus, quando olha para mim e para você, Ele não consegue ver os nossos defeitos, Ele não consegue ver as nossas falhas, porque quando Ele olha para você, Ele olha para você através da cruz, Ele olha para você através dele mesmo. Como Deus pode amar um ser tão falho? Como Deus pode amar seres tão pequenos? Acontece que Ele não te ama por quem você é, Ele te ama por quem Ele é. O amor está nele, a justificativa está nele, a solução está nele, a resposta para isso está nele. Então, quando as pessoas olham para nós, ou quando você mesmo olha para você, você se olha da maneira errada, você se olha com os seus olhos carnais. Mas quando nós olhamos para nós ou para o outro através da cruz, nós entendemos que há um sangue remido por Ele, há um sangue remido por mim. Então eu posso sim me perdoar, eu posso sim perdoar o meu próximo, eu posso sim olhar para mim e identificar em mim Ele. Você pode olhar para dentro de você nessa noite e ver que Ele está aí. E se o próprio Deus escolheu morar dentro de nós, e se o próprio Deus nos escolheu como filho, porque Ele nos escolheu como filho, por que fugir disso? Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Não tem como fugir da presença de Deus, ela está em todos os lugares. Não tem como fugir do amor de Deus, Ele está em todos os lugares. Algumas pessoas pensam assim: eu me desviei da igreja, eu estou longe de Deus. Não, irmão, Deus não está só aqui dentro. Aonde você estiver, Ele estará lá também. É você com a sua cabeça humana que às vezes pensa o contrário. Ele te ama, Ele cuida de você em todos os momentos. Até naquele momento que você acha que você está sozinho, não está sozinho. Feche os teus olhos, coloca as suas mãos no seu coração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de toda honra e de toda glória, nessa noite nós te damos toda a direção deste culto, nessa noite nós te damos toda a direção, toda a palavra, todo o mover, tudo que já está acontecendo neste lugar, Deus, nós colocamos em tuas mãos, Deus, nós te entregamos, eu te entrego, meu Deus, os títulos, posições, eu te entrego, Senhor, a direção deste culto, eu te entrego, Senhor. Estar com o microfone na mão não significa que eu estou no controle. Não significa, Jesus. O nosso coração está em Ti, Deus. O Senhor é o exaltado aqui nessa noite. Não existe outro além de Ti. E perante o Senhor somos todos iguais. Por isso nós pedimos, Deus, venha sobre nós. Não só sobre mim ou sobre aquele, venha sobre nós nesta noite. Santo Espírito, nós te convidamos para este lugar, te convidamos para este ambiente, te convidamos para essa adoração, te convidamos para tudo que vai ser falado, para a palavra neste lugar, te convidamos para a oferta que será dada neste lugar, te convidamos para a casa daqueles que estão em casa, aqueles que estão via internet. Senhor, nós colocamos o Senhor na frente de tudo aqui, Deus. Usa esse meio de comunicação, esses aparelhos, esta internet, em nome de Jesus, para falar com aqueles que estão em casa, para alcançar aqueles que estão em casa ou no trabalho. Alcance, Jesus, aqueles que vão também ouvir essa gravação após o culto. Que o Senhor seja com todos. Envia os teus anjos para este lugar. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, toda oração contrária, toda palavra contrária, nós rejeitamos, bloqueamos no nome do Senhor Jesus Cristo, e queremos somente a sua presença aqui, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Quero
convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. E eu quero, antes de começar esse louvor, eu quero que você entregue ao Senhor todo o seu dia, tudo aquilo que você viveu até agora. Não importa se seu dia foi bom, se o seu dia foi ruim, se hoje você recebeu bênçãos, vitórias, ou se hoje você teve que passar por situações difíceis. Agora é o momento de nós entregarmos tudo que nós temos, tudo que nós somos diante dele. Agora é o momento de nós rasgarmos o nosso coração, render o nosso coração a ele. Eu quero te convidar a entrar nessa atmosfera agora de adoração. Não perca esse momento, não perca. Que as palavras que saem da sua boca agora, elas sejam carregadas de verdade, elas sejam carregadas de unção, elas sejam carregadas da essência da adoração que o Espírito Santo já colocou no coração de cada um de nós nessa noite. Se entregue em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te convidamos a estar aqui. Vem fluir neste lugar, Espírito Santo de Deus. Porque de nada importa estarmos aqui se o Senhor não estiver. Oh, Espírito Santo, vem. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Oh, Jesus. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar. E hoje eu não tenho mais por que chorar. E hoje eu não tenho mais por que me preocupar. E quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe guardar. Te entreguei meu coração, porque vi que a tua proteção me faz tão bem. Tão bem. E hoje eu não tenho mais por que chorar. E hoje eu não tenho mais por que me
hoje eu não tenho mais por que me preocupar. E quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. 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 Você sabe cuidar de mim, do meu coração, dos meus sentimentos, minhas preocupações, de tudo que eu tenho, do meu coração, dos meus sentimentos, minhas preocupações, de tudo que eu tenho, você sabe cuidar de mim. 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 Se você tem motivos, aplauda Ele nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele ainda é o mesmo. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e pedir pela presença do Senhor. Aleluia. Quem é que tem sede e fome da presença do Senhor? Quem é que tem sede da chuva, da água que limpa, que purifica? Peça ao Senhor que venha chover sobre a sua vida a água do Senhor, porque Ele é a fonte da água, Ele é a fonte da vida. Então eu te peço que você venha clamar, que o Senhor venha demonstrar, que você possa demonstrar para o Senhor o quanto você é sedento, o quanto você anseia pela presença dEle. Eu convido você para declarar esse louvor com toda a força, com toda a vontade que você tem dentro de você, porque o tamanho da sua sede é o tamanho que Deus vai derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia
anseia por águas. Você pode louvar. Como terra seca, precisa da chuva. Meu coração Tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. assim como a costa, Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. declare, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. vai chover, vai chover. Você pode dizer isso nessa noite? Feche seus olhos. Vai chover, vai chover. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente passa os apuros, mas Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós não vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar pela igreja brasileira, amém? Eu gostaria que você fizesse uma oração pela igreja brasileira, um povo que Deus levantou nessa nação para representá-lo, um povo que alguns têm entendido o propósito nessa nação e outros não. Algumas denominações têm entendido e outras não. Estenda as suas mãos para cá, comece a orar, diga: Deus, eu apresento a igreja brasileira, Deus. Eu apresento, Jesus, a igreja brasileira, Deus. Não importa a placa, Jesus. Eu não oro por denominação, Jesus. Eu oro pelo reino, Senhor. Meu Deus, todas as igrejas brasileiras, Deus, todas, Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e assim como nós louvamos aqui, faz chover sobre este povo, faz chover sobre esta nação. Em nome de Jesus, tira o engano do evangelho que tem sido pregado no Brasil, tira o falso evangelho e coloca o verdadeiro, levanta o verdadeiro evangelho nessa nação. Em nome do Senhor Jesus, nós mandamos embora todos os falsos profetas. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que têm pregado mentira, Deus, nós apresentamos ao Senhor. Faça justiça na igreja brasileira, Deus. Levanta um povo que vai mudar essa nação, levanta um povo que vai mudar essa terra, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, meu Deus, com a nossa vida. Em nome de Jesus, um povo que vai ter exemplo, um povo, Jesus, que vai ter caráter, um povo que vai pregar a verdade, doia quem doer, um povo que vai pregar em tempo e fora de tempo, um povo, Senhor Jesus, que no meio da dor não vai deixar de pregar a palavra, um povo que no meio da perseguição não vai parar de pregar a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira a divisão, Senhor meu Deus, da igreja brasileira.
Tira a divergência da igreja brasileira, Senhor. Se tem uma solução para o Brasil, essa solução vem da igreja. É através da noiva, é através da noiva que o noivo virá, é por causa da noiva que o noivo virá sobre esta nação. Nós cremos, Deus, no seu evangelho, na sua verdade. Tira toda a idolatria, meu Deus, dos púlpitos. Tira toda a idolatria, meu Deus, dos púlpitos. Toda a religiosidade dos púlpitos. Toda a libertinagem dos púlpitos. Tira, Senhor Jesus, a libertinagem das nossas igrejas. Ensine os nossos ministros, Deus. Ensine os nossos ministros, Senhor. Aqueles que têm se levantado para louvar no Brasil. Ministérios que têm se levantado, Deus, alinha esse povo. Levanta mestres para ensinar os filhos. Levanta mestres para levantar, para ajudar os filhos. Aos jovens, Senhor meu Deus, que têm se levantado nessa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ensine aos jovens, Deus, para que eles não se percam, Senhor Jesus. Alinha os pais para ensinar os jovens. Alinha os pais para ensinar os filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz chover sobre essa nação, Pai. Estenda as tuas mãos sobre a sua casa nessa noite. Deus, eu quero orar por essa família. Eu quero orar, meu Deus, por esta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Deus, que precisa da tua verdade. Essa pessoa que precisa de mudança. Traga um avivamento sobre essa família, Deus. Traz mudança sobre esta casa. Muda o ambiente deste lugar. Muda o ambiente desta família. Tira a contenda, tira a briga. Tira, Senhor Jesus, coloca paz neste lugar. Coloca paz dentro dessa casa, Deus. Salva aqueles que precisam de salvação. Os nossos familiares que precisam de salvação, que precisam da tua palavra, que precisam de te conhecer, ó Deus. Traga, Senhor Jesus, o evangelho para nossa casa. Traz um evangelho de salvação, de restauração e libertação. Nós apresentamos a nossa família. Cura aqueles que estão enfermos. Cura, Jesus. Cura. Liberta aqueles que precisam de libertação, Senhor Jesus. Aviva aquele que está desanimado. Fortalece, Jesus. Fortalece, Jesus, aquele que está fraco. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mais de ti neste lugar. Mais do Senhor nessa casa e menos de nós, Deus. Mais do Senhor nessa casa e menos de nós, Jesus. Mais da tua presença, mais da tua voz, menos da nossa. Menos de mim. Mais de ti, Deus, mais de ti naquele lugar. Menos de mim. Não somos nós que vamos mudar, é o Senhor que vai mudar esse quadro. É o Senhor que vai mudar essa situação. Nós cremos, Deus. Eu creio. Eu creio. Declare isso sobre a sua casa. Mais de Deus sobre a sua casa. Mais de ti, Jesus. Mais de ti. Vem sobre este lugar. Vem sobre essa casa. Vem sobre esse ambiente. Apresentamos todas as áreas da nossa casa, Jesus. Todas as áreas da nossa família, Deus. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita
que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não foi a situação do Brasil que afetou a igreja, foi a situação da igreja que afetou o Brasil. Foi por uma igreja desviada em que o diabo achou brechas para tocar em uma nação, para roubar uma nação. Porque quem deveria estar defendendo e lutando e orando pelo Brasil estava perdido em religiões, em divisões, em competições. Enquanto a igreja competia para ver quem era maior, o diabo estava roubando a nação. Enquanto as igrejas competiam para ver qual era a igreja maior, qual era a mais rica, o diabo roubava a nação. E que isso venha ter um basta em Elohim Mendes, porque enquanto as igrejas em Elohim Mendes competirem umas com as outras, o povo de Deus fica fraco. Quantas pessoas estão hoje orando em casa? Eu conheço, tenho vivido e tenho acompanhado pessoas que estão assim, que não acreditam mais na igreja porque se frustraram lá atrás. Então Deus quer levantar um povo sério, um povo verdadeiro, para mudar a situação do Brasil, para mudar a situação da cidade. Você está sendo chamado para isso. Eu não sei se você está conseguindo entender essa responsabilidade de se posicionar, não só em entender, mas se posicionar, porque em entender tem muita gente que conhece Bíblia, irmão, tem muita gente por aí. Quantos estão desviados e conhecem a Bíblia? Não é mais só por conhecer, mas por se posicionar em cima daquilo que conhece, se posicionar em cima daquilo que você está ouvindo aqui nessa igreja. As palavras que você tem recebido aqui, você precisa se posicionar. Ou será como Jesus disse, ou será como construir uma casa em cima da areia. Vai vir a água e vai levar tudo embora, porque não houve um fundamento. Deus quer mudar isso. Quero que você pegue na sua mão a sua oferta ou o seu dízimo. Eu não sei o que Deus falou em seu coração hoje. Pegue na sua mão. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Deus, Ele faz a parte dele, mas se a gente não fizer a nossa, fica difícil, né? Às vezes a gente quer um milagre do céu, a gente quer que Deus faça, mas a gente não se posiciona, como eu acabei de falar. É óbvio que a gente prega aqui, sem plantar não tem como colher, mas então por que nós não plantamos? Por que não nos posicionamos para semear? Por que não nos posicionamos para fazer o que é certo? Porque envolve dinheiro? Porque envolve o seu bolso? Porque envolve coisas materiais? Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração, meu irmão? Está em coisas ou está em Deus? E se está em Deus, por que Ele ainda não fala com você sobre oferta, sobre dízimo? Se o seu coração não está em coisas materiais, então qual é a dificuldade que você tem para dizimar na casa de Deus? Sabe, estava esses dias, estava no monte de madrugada, alguns dias agora atrás, num domingo, eu fui umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e quando eu estava voltando, eu ia vir para o culto, né? E aí eu vim umas 8 horas para poder tomar um banho e vim para o culto. E aí quando eu virei o trevo, cheguei no trevo ali, a polícia rodoviária estava lá. E eu estou tranquilo, falei, tá tudo certo. Tomara que pare mesmo, porque é gostoso, né, você dar o documento. Aí ele parou, mandou encostar, documento, habilitação, dei para ele, olhou no carro, fiquei esperando lá dentro, falei, tá tudo certo. Aí ele olhou para mim e falou, tá tudo certo,
você só vai receber uma multa que vai chegar na sua casa esse mês. Eu falei, o quê? Você está sem cinto. Eu fiquei bravo, pastor. Eu fiquei bravo, falei, pô, Deus, eu tô vindo do monte, né? Pega leve, que eu tô vindo do monte. Você tá vindo do monte, mas você tá sem cinto. E os meus 2 pneus atrás tá careca, e ele não falou nada. Os da frente tá novo, porque eu primeiro coloquei 2 e depois colocar mais 2, né? Eu não consigo colocar os 4 de uma vez. Mas como eu não tinha condição de colocar os 2 de trás, Deus reconhece, e ele não falou nada. Mas eu tinha condição de pôr o cinto. Aquilo que nós temos condição de fazer, Deus não vai fazer pra gente. Sabe, às vezes tem coisas que você tem condição de fazer e você fica esperando Deus. Deus falou, você vai receber, você pode estar vindo do céu, do monte, de onde você for. E eu estava orando em línguas ainda, pastor. Você pode orar em língua, pode estar no céu, pode estar na onde. Você não usou cinto, não adiantou nada. Às vezes a gente está tão no espiritual que esquece, né? O material, esquece o mundo aqui. Nós estamos vivendo, somos seres humanos. Então, bom, a dica, não esqueça do cinto, tá? Porque eles estão pegando. Aí eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar a dívida. Mas, os pneus, como eu não tinha condição, Deus reconheceu, deixou passar, sabe? Então Ele olha o nosso coração. Ofertar na casa de Deus, qual é o nosso coração? Qual é a intenção? Será que realmente você não tem para ofertar? Ou é você que está segurando? Ou é você que não quer ofertar? Ou é você que não quer dar? Será que é Deus mesmo que não falou com você, ou Ele falou e você não quer dar? Cuidado, cara. Tiago, mas eu não concordo com dar dinheiro na igreja. Então a porta está aberta, você pode sair por lá, porque essa cadeira foi comprada pelo dízimo dos seus irmãos que deram dinheiro aqui. Essa luz está acesa porque os seus irmãos abençoaram, porque essa pessoa que está do seu lado abençoou. Sabe, quantas pessoas recebem bênçãos aqui e vão continuar recebendo porque nós estamos sendo fiéis. Então não deixe de ouvir a voz do Senhor. A quantia não é o que o homem fala, nós não estipulamos, mas é aquilo que Deus fala no seu coração. Aleluia. Eu quero orar por você, Deus. Nós apresentamos as nossas ofertas, aqueles que vão ofertar nessa noite, aqueles que têm para ofertar, aqueles a qual o Senhor falou no coração. Nós apresentamos a Ti, consagramos ao Senhor todas as ofertas que estão sendo entregues neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós fazemos a nossa parte, Deus, cremos que o Senhor está fazendo a sua. Abençoe esse teu filho, abra as portas para aqueles que precisam de emprego, prospera em todas as áreas, espiritual, material, financeira, emocional. Prospera, Jesus, dando saúde, dando força para trabalhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos, Pai, que o Senhor está em primeiro lugar no nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode sair do seu lugar, fique à vontade em ofertar na casa do Senhor. Deus abençoe o nosso ministério de louvor que tem se doado aqui, né, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. A gente vê às vezes com toda dificuldade, com todo o crescimento, né, que a gente está tendo, mudança de som. Deus ainda tem dado graça para eles. Deus possa realmente continuar. Ore por eles, viu, irmãos? Quando você estiver vindo para o culto, ou nos dias de culto, ore por esse povo que tem se posicionado aqui. Se você tem esse chamado, comece a se posicionar em cima disso também. Sabe, procura uma aula. Eu gosto de violão, procura uma aula, vai lá, corre atrás. Sabe, às vezes Deus quer ver você aqui também. Por que não? Eu gosto de dança. Então começa a se posicionar dentro disso. Se você tem um chamado, irmão, não perca tempo. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, né? Então procure uma aula, pague por uma aula. Vou te dar um conselho, pague por uma aula. Tem muitos irmãos que abençoa, ensina de graça, isso é bênção, mas quando você paga, você dá valor. Quando você recebe de graça, você não dá muito valor, porque o irmão está te ensinando de graça ali, é bênção. Que isso seja um complemento, mas que não seja a base. Se você gosta da palavra, pague um curso, estude, compre livros, sabe? Invista no seu ministério, invista em você, naquilo que Deus te deu. Amém? Aleluia. Quanto maior o autoritarismo, só um minutinho, os irmãos estão arrumando lá.
Quanto maior o autoritarismo na vida de uma pessoa, maior a infantilidade dela. Quanto maior o autoritarismo de uma igreja ou de um ambiente, maior será a infantilidade daquela pessoa, daquele ambiente. Então você não precisa impor nada para provar. Você não precisa impor nada. Porque quando você impõe uma situação, quando você impõe algo para poder fazer ou para alguém fazer para você, você está agora sendo infantil. Você está agora sendo criança. Porque uma pessoa madura, ela não impõe nada. Ela sabe conduzir sem obrigar. Ela sabe conduzir os filhos sem obrigar. Ela sabe conduzir o amigo para o caminho certo sem obrigar. Ela não se torna aquele crente chato que você convida para vir na igreja e ninguém vem porque você é chato. Você fica insistindo, não, você vai hoje, você vai hoje, você vai na igreja, tem que ir na igreja. Você vai lá, você convida uma vez ou outra, a pessoa veio, amém, não veio, irmão, ore por ela. Você vira aquela pessoa chata, né? E isso é infantilidade. E Deus está tirando isso da igreja. Estava orando essa semana e Deus estava falando isso muito forte no meu coração, da igreja brasileira. Deus está tirando o autoritarismo em cima de púlpitos. Está colocando condução. Pessoas que sabem ser conduzidas e pessoas que sabem conduzir. Você precisa saber conduzir a sua família, não mandar nela. Você precisa saber conduzir esse relacionamento, esse emprego e não mandar nele. Você precisa saber conduzir você e não mandar em você. Porque quando você quer mandar em você, você não consegue. Eu vou ser forte, eu vou resistir. Não, se você não usar de estratégias, você nunca vai viver você nunca vai fugir desse pecado. Se você não usar estratégias, você nunca vai mudar. Eu fui fazer caminhada esses dias, estou fazendo ainda, já estou correndo 7 quilômetros. Você precisa de ver. Estou correndo 7 quilômetros direto, mas comecei correndo 500 metros. Eu cheguei no lago e falei, bom, agora eu vou dar só 10 voltas correndo. Tá bom para começar, mas não consegui dar metade. Eu falei, gente do céu, estou um robô enferrujado. E aí comecei. Hoje já estou com 7 quilômetros, mas comecei aos poucos, né? E aí eu pretendo daqui lá em Varginha, irmão, não faz uma academia para você ver não. A porta é estreita, né, pastor? A porta é estreita. Tem muita gente. Eu tô preocupado que se Jesus voltar, eu estou muito preocupado. O que nós vamos fazer com o João Paulo para ele entrar no céu? Porque a porta é estreita. Eu vou até tentar empurrar ele lá. Vai, João Paulo, vai dar um tumulto, vai entupir lá, ninguém vai conseguir entrar. É por isso que Deus vai nos dar um corpo novo, um outro corpo. Porque se depender desse, Tiago, já era. Se depender dessas bainhas aí, Tiago, babou, meu irmão. E eu vou passar direto. Deus fala, a porta está aberta. Mas eu comecei com pequenos hábitos. Então não adianta a gente querer impor e falar, não, agora eu vou mudar e vou mudar a minha forma de comer, vou fazer caminhada todo dia, vou correr toda hora. Não. Porque quando eu fiz isso, eu não quis voltar no outro dia, porque meu corpo tudo começou a doer. Não adianta você querer fazer as coisas à força. Para de querer mudar a força. Eu estou trabalhando com um jovem, eu chamo ele de jovem, ele ainda não se converteu, mas está quase se convertendo. Ele está saindo das drogas. E a minha direção para ele foi o seguinte, eu falei, cara, você vai fazer o seguinte, você vai largar aos poucos. Ele estava usando todo dia, agora ele já está usando uma vez na semana. Ele está vindo nos domingos aqui. Agora ele já está usando uma vez na semana. E a família, não, mas não pode. Eu falei, calma. Se a gente não apoiar ele aos poucos, ele nunca vai deixar de uma vez. Então está tendo progresso. A nossa vida precisa ter progresso. O Evangelho nos leva a ter progresso, um crescimento. Não é uma mudança. Sabe por que às vezes você não conseguiu mudar ainda? Porque você quer mudar tudo de uma vez. Muda uma área, depois você muda outra. O importante é que o seu coração, a intenção do seu coração é mudar. Algumas pessoas antes de ser batizada falam para mim, Tiago, eu ainda não me batizei, mas eu estou fazendo o curso, quando tiver o batismo na igreja eu vou batizar, e se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno? Eu falei, não, se a intenção do seu coração já é se batizar, você já se batizou, porque começa no seu coração, começa na decisão.
Não adianta você tomar um banho de piscina sem também molhar o seu coração. É necessário começar dentro. Então, a partir do momento que eu quero uma mudança, a partir do momento que eu começo a trabalhar para isso, Deus já nos reconhece como alguém que já mudou. Porque começa dentro. Ainda que as pessoas olhem para você e dizem assim: não, você não mudou nada. Algumas atitudes suas não condizem, algumas, mas a maioria já está condizendo. Talvez algumas atitudes suas ainda não são boas, mas não desiste por isso. Olha para as outras atitudes que você já mudou. Olha para as outras áreas que você já mudou. Olha para os resultados que você já está dando. Porque senão você fica olhando só para um pequeno detalhe na sua vida e você não consegue prosseguir, e você não consegue crescer. Entende? Não é porque você não passou em uma prova que você não aprendeu nada. Você talvez não atingiu os pontos que você necessitaria atingir, mas você já aprendeu alguma coisa. Então não desista, você está quase lá. Aleluia. É aos poucos mesmo, ninguém muda da noite para o dia, não. Não queira achar que aqui na igreja todo mundo é santo e perfeito, que não é. Está todo mundo em um processo de crescimento. Está todo mundo em um processo de crescimento, de desenvolvimento, e ainda falta muito para a gente mudar, ainda falta muito para a gente crescer. Estamos lá no começo, estamos no pré. Então pare de desistir porque uma coisa deu errado, e o tanto que você trabalhou para dar certo. Então pare de desistir porque um sonho não se realizou, e o quanto você trabalhou para isso dar certo. Você acha que foi por água abaixo? Não foi, cara. Trouxe maturidade, experiência. Nada é por acaso. Fala para a pessoa que está do seu lado: nada é por acaso. Nós precisamos definir o que já é realidade na nossa vida e o que ainda é promessa. Tem muitas coisas na sua vida, calma que eu estou sendo profético aqui. Tem muitas coisas na sua vida que já é realidade e você está esperando Deus fazer. Existem promessas que já se tornaram realidade, e existem promessas que ainda não são realidade, que você acha que já está acontecendo. E aí você dá um passo maior que a perna, e aí você vai aonde não é para ir. Aí você toma uma atitude que não é para você tomar ainda. O Espírito Santo, por exemplo, ele era uma promessa, agora ele é uma realidade. Jesus nasceu, era uma promessa para ele nascer, mas agora já é uma realidade. Ele nasceu, morreu por nós. Mas lá em Jerusalém os judeus ainda esperam o nascimento, ou seja, já é uma realidade e eles ainda estão na promessa. A promessa na sua vida é necessário identificar. Um jovem esse dia me procurou e falou: Tiago, eu preciso orar, porque eu não sei se é de Deus isso aqui. Quando eu fui orar para ele, eu senti claramente. Eu falei: cara, se abriu essa porta, se deu essa oportunidade, essa já é a resposta de uma oração que você já fez. E aí a pessoa quer orar pedindo resposta em cima da resposta. Deus dá uma resposta, a pessoa: nossa, será que é? Mas já é a resposta. Entendeu? Tem coisas na sua vida que já estão acontecendo. Tem na sua vida ministerial, espiritual, em todas as áreas já está acontecendo. Tem algumas respostas que já chegaram, mas você esqueceu daquela oração que você fez lá atrás, e agora você está em dúvida. Você esqueceu da oração que você fez lá atrás, e agora você está achando que, será que é Deus? E agora você não se posiciona, mas já está se tornando uma realidade. Mas não tente também dar um passo à frente, achando que já é a promessa se tornando realidade, se ainda não é. É necessário um alinhamento com Deus, saber o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Qual é o trabalhar de Deus na sua vida? Aonde Deus está tocando em você? Aonde Deus está mudando em você? Se eu souber aonde Deus está trabalhando em mim, porque Ele não trabalha tudo de uma vez, Ele também respeita os processos. Deus não passa por cima de processos para cumprir propósito. Então por que você quer passar por cima de processo para cumprir propósito? Já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Você já tem todas as respostas que você precisava ter.
Então por que não se posicionar de uma vez por todas? Eu lembro quando a Cássia me procurou, falou: Tiago, eu não sei se é para mim ficar aqui na igreja ou se é para mim ir para outra. Eu falei: ora para Deus dar a resposta. Aí Deus deu um sonho para ela: é para mim ficar, Tiago, veio chorando. Aí passou uma semana, falou: Tiago, eu estou em dúvida de novo. Eu falei: mas se Deus já falou, minha querida. Aí Deus teve que dar um outro sonho para ela se posicionar. Falou: não, eu vou ficar. Se Deus falou, se posiciona. Se é para fazer isso, faça. Se é para fazer esse curso, se posiciona. Porque se você demora, aí entra a dúvida. E aí você vai ter que orar de novo para aquela dúvida sair do seu coração, entendeu? Acontece que a gente fica enrolando demais para aquilo que Deus falou com a gente. A gente fica enrolando demais para dar a partida no carro, que Deus talvez já mandou dar faz tempo. Para tomar uma posição perante a Ele, de mudança. Opa, não, peraí, Deus já falou para me mudar e eu estou enrolando. Deus já falou para me abandonar esse pecado e eu ainda estou aqui enrolando. Entendeu? É se posicionar. Opa, Deus está falando com você hoje. Então sai daqui posicionado. Então sai daqui com a resposta e com uma posição. Não adianta só andar com resposta se eu não me posiciono para aquela resposta. Eita Jesus. Jesus deixou uma promessa, mas somente aqueles que se posicionaram receberam. 120 lá em Atos 2. Tem muita gente assim, em dúvida, perdido. Perdido em meio a uma resposta que Deus já deu, a algo que Deus já falou. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, versículo 40. Eita Jesus. João 7,40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Está vendo? O povo ficou dividido de frente à promessa que já tinha se tornado uma realidade. O povo está dividido. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também vocês é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ninguém tocava em Jesus. Por quê? Porque não era a hora. O povo se dividiu perante o que Jesus falava, porque ninguém jamais falou como ele falou. Ninguém jamais tinha feito o que ele fez. Ninguém jamais tinha se posicionado como ele se posicionou. E você percebe que é a própria igreja querendo pegar Jesus. São os próprios fariseus.
Os fariseus eram conhecidos da lei, eram aqueles que praticavam tudo que o pergaminho, que a palavra mandava, que seguia à risca os 10 mandamentos de Moisés. Era a própria igreja contra Jesus, eram os próprios judeus. E em toda a história, se você for ver, sempre quem se levantou contra Deus ou contra a verdade foi a própria igreja. O problema de Deus no Brasil não é o homossexual, é a igreja que não ama o homossexual. O problema no Brasil não é o pecador, é a igreja. Porque se a igreja não tivesse problemática hoje no Brasil, muitas coisas seriam diferentes. Se a igreja não fosse problemática em Elohim Mendes, muitas coisas já seriam diferentes. Acontece que o problema maior de Deus é a igreja. Em toda a história, se você for ver, a igreja católica perseguia os reformados. Se você for ver, foi Roma, foi os judeus que se levantaram, e o próprio Paulo, que seguia a palavra, foi quem matava os cristãos, e depois se levanta para pregar a palavra. Quando nós vamos nos levantar para fazer uma diferença na cidade, as pessoas até gostam, mas o problema maior é as outras igrejas que não gostam, porque tem alguém se levantando. Quando você compra algo novo, um carro novo, os primeiros a não gostar são os seus vizinhos, aqueles que são seus amigos, os próximos, é a própria família. Onde nós temos mais problema? Na família. E qual é a família de Deus? A igreja. Então a família de Deus também tem problemas. Assim como a sua família é problemática, a família de Deus também é. E se a gente não entende o problema da família de Deus, a gente não consegue consertar, não consegue alinhar. Porque ele mesmo disse, olha Malaquias 4:5. Acontece que muitos cristãos hoje estão defendendo a causa própria, e não o reino. Eles vão para a internet para defender a causa própria, para defender a causa deles, o que eles acreditam. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Beleza, agora no final, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Beleza, vai vir o profeta Elias, ele vai converter, né? Essa profecia vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas agora vamos para Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Opa, peraí. Uma hora ele fala, a Bíblia é um pouco complicada a gente entender, porque uma hora ela fala que, vai vir a profecia, e a palavra diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. E agora ele fala que ele mesmo vai trazer a divisão dos pais aos filhos, do filho com o seu pai. A gente pode trazer isso aqui para a nossa família, porque vai dar muito certo. Quando a gente resolve fazer verdadeiramente a vontade de Deus, há uma divisão dentro da casa da gente, porque nem todo mundo vai. Mas se a gente trazer para a família de Cristo, eu estava perguntando ao Senhor, eu falei, Deus, por que a igreja é tão dividida? Por que são várias placas? Por que são... A gente sabe teologicamente e tal, mas como se iniciou e foi se dividindo. Mas por que há tanta divisão? Porque Ele mesmo dividiu através da palavra. E se você for ver hoje as diferenças das igrejas, é na palavra, é na interpretação aqui. A própria espada divide, porque uns vão seguir a verdade, outros vão usar essa verdade como mentira, para defender as suas próprias causas, para enriquecer. Isso nós estamos vendo por aí. Acontece que após isso haverá então aqueles que vão se converter.
uns aos outros, independente de placa. Uns que vão se converter. Opa, peraí, aquele ali é meu irmão, é de outra denominação, mas é meu irmão. Aqueles que vão saber amar através das diferenças. E por isso queriam matar Jesus, porque Jesus não tomou um lado e nem um outro. Ele trouxe o reino. Nós não podemos tomar lados na internet, ficar brigando por aí, brigando por religiosidade, brigando por placa, brigando pelo que você acha certo. Eu acho certo orar em línguas, eu acho errado orar em línguas. Eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou neopentecostal. Não perca tempo com isso. Comece a buscar o reino, comece a ter uma vida com Deus. Acontece que a própria igreja quer se autodestruir, se dividindo, criticando uns aos outros. Não se perca no meio das críticas. Não se perca no meio daquilo que uma outra pessoa acha diferente ou acha igual. Irmãos, siga a Cristo, siga a palavra. E Deus está nos levando para ela, porque a única forma que Jesus falava era através do reino. Era sobre o reino. Primeiro ele traz a espada, porque a espada separa a alma do espírito. Ele traz uma divisão. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. É guerra. É igual aquela palavra que o pastor trouxe aquele dia, né? É tempo de arrumar treta. Eu estou quase pregando uma palavra igual aquela lá. É tempo de arrumar treta, versão profética. É tempo de ir para cima. Tempo da gente pegar, opa, peraí, eu tenho a verdade. O que eu vou fazer com essa verdade? Brigar com outro crente? Não, eu vou ganhar aquele que não conhece a palavra. Eu vou amar aquele que não conhece a palavra. Eu vou trazer de volta aqueles que estão desviados. Não perca tempo com crente, irmão. Quantas pessoas estão me procurando, falando: nossa, Tiago, encontrei com fulano de outra igreja, encontrei com ciclano de outra igreja, e não sei o que, e falando isso, e falando aquilo. Cara, não perca tempo. Se a nossa igreja perder tempo com as coisas que acontecem por aí fora, a gente vai se perder do propósito. A gente vai se perder da vontade que Deus tem para nós. Você está me entendendo? Porque o que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para o teu irmão. O caminho é o mesmo, mas talvez a forma que Ele quer trabalhar com a gente aqui é uma maneira diferente. Então beleza, glória a Deus. A gente não é melhor por causa disso. A gente é diferente. Se é para amar, vamos amar. Se é para conversar, vamos conversar. Se é para pregar o evangelho, vamos pregar. Se é para adorar, nós vamos adorar. Mas nós não vamos sair da palavra. Qual é a palavra que tem queimado em seu coração? Qual é a família de Deus na terra? Qual é a família que Deus quer unir? Qual é a família que Deus quer trazer o reino? Ninguém colocou a mão em Jesus, porque não era o tempo. Não tente fazer nada fora do tempo. Deixa as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica até com medo de situações que estão acontecendo na nossa vida. Se não é o tempo, ninguém vai tocar em você. Se não é o tempo, nada vai acontecer. Ah, mas o barco está balançando. Se não é o tempo. Jesus dizia muito isso, né? É chegado o meu tempo. E outra hora ele dizia: ainda não é chegado o meu tempo. Não é a minha hora, como ele disse para a própria Maria. Então é necessário algumas coisas dessas acontecer. Eu gostaria de ler com você João 7,4. É um pouco antes de tudo isso acontecer, que nós lemos no começo. Antes de Jesus pregar e acontecer aquela coisa toda, e o povo querer prender ele. João 7,4. Porque se alguém quer, olha o que os irmãos de Jesus disseram para ele: porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Aí o versículo 6: então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Ninguém falava como ele. Para os tolos, qualquer tempo é oportuno. Deu na telha, a alma sentiu vontade de fazer, sai correndo.
Sentiu vontade de falar, sai correndo. Sentiu vontade de postar, sai correndo. Jesus não fazia nada sem antes ter certeza se era o tempo para ele fazer. E ele não deixava de fazer nada sem antes ter, quando chegava o tempo de fazer. Quando eu ando no tempo de Deus e olhando agora a sua vida particular, quantas coisas você já fez fora do tempo? Por necessidade, porque alguém mandou, porque alguém falou, porque alguém achou que você tinha que fazer. Uma pessoa falou que eu acho que eu tenho que fazer assim, mas é o tempo de fazer assim. Os irmãos de Jesus, olha, você faz milagre, vai lá, vai. Você precisa se mostrar. Você precisa levar isso para o mundo. Quem anda no sobrenatural não entra em qualquer porta que se abre. Não é porque se abriu que eu tenho que entrar. E não é porque fechou que não é para você entrar. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. E nem toda porta que se fecha é o diabo fechando. Se a porta fechou, você saiu correndo. Mas foi Deus que fechou? Não, mas a porta fechou. Isso não significa que não é para você. Talvez não seja o tempo, porque quando chega o tempo, a porta pode estar fechada, a porta pode estar aberta, irmão. Se Deus falar, entra, você vai entrar com porta aberta ou fechada. Um homem querendo ou não, mas está todo mundo falou que não vai dar certo. Uma pessoa falou, não vai dar certo. Se chegou o tempo, meu querido, não importa o que as pessoas acham, não importa o que você acha. Eu preciso andar no tempo de Deus. E em alguns tempos, algumas coisas vão dar certo na nossa vida. E nem tudo que dá certo é Deus, e nem tudo que dá errado é o diabo. A gente trouxe para a nossa mente esse pensamento errôneo que aquilo que dá errado é o diabo, e aquilo que dá certo é Deus. Então se deu errado, deu errado, então não era de Deus. Peraí, às vezes é o próprio Deus trazendo a divisão. Mas a minha família está um pé de guerra. Talvez é o próprio Deus que está trazendo essa divisão, porque alguém está se posicionando. Se você se posiciona na sua casa, vai ter confusão, vai ter divisão. Não existe paz sem confronto. É porque alguém resolveu confrontar. É porque alguém resolveu trazer a palavra. É porque alguém resolveu fazer diferente. As confusões e divisões no evangelho é porque alguns se levantaram para fazer a diferença e outros não quiseram. Quando você resolve fazer a diferença no ambiente, vai ter divisão. Então não tenha medo de divisão. Não tenha medo daqueles que não querem fazer e que vão se dividir. Sabe, eles não querem fazer. E aí você começa a fazer no seu trabalho, você começa a fazer lá na sua casa, você começa a fazer aqui na igreja. Alguns vão de princípio, talvez se afastar. Mas não deixe de fazer por isso. Não deixe de buscar por isso. A gente só anda, a gente acha que assim, se todo mundo está apoiando é porque eu estou certo. E se não tem ninguém apoiando é porque eu estou errado. A base sua então não é Deus. Então a sua base é o achismo das pessoas. Então a sua base está sendo o reconhecimento. E não o que Deus acha. Porque, irmãos, haverá momentos em que em determinados lugares vai ser só você que vai se levantar com a verdade. Deus te colocará em mesas e você terá a palavra correta. Mas por você ter uma palavra diferente de todo mundo, não deixa de falar. Não é porque você é diferente que você tem que deixar para trás, deixar passar. Não, mas se eu falar isso aqui, ninguém vai concordar. E aí fica com vergonha, fica com medo. Então você não ama a Deus, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você ama a Deus, você não vai ter medo de fazer o que Ele mandou você fazer. Olha o que aconteceu logo depois. Aí Jesus falou para eles que não ia, né? Olha o versículo 8, João 7:8. Vão vocês para a festa. Subi vós outros à festa. Eu vou ler no meu aqui. Eu não vou.
Jesus disse, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Ele falou de novo. Tendo dito isto, Jesus continuou lá na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Subiu ele também. Não, eu não vou. Eu não vou nessa festa não, porque eu não quero me exibir. Não é chegada a minha hora. Aí os irmãos foram. Aí o que Jesus faz agora? Vai também. Olha que os irmãos virou a esquina e ligou para o Uber. Eu também vou. Olha só. Muitos tempos de Deus não chegam na nossa vida por causa da nossa companhia. Às vezes Deus fala assim, ó, não faz. Não é porque você não está pronto, é porque você está andando com pessoas que não... Quando essas pessoas saem de perto, Deus diz, pode ir. Os incrédulos, vai lá se mostrar. Os exibicionistas, vai lá, você tem que mostrar para todo mundo. Você tem que fazer, você tem que ser pastor. Uma vez um pastor se sentou na mesa da cozinha da minha sala, da minha cozinha, na mesa, sentou comigo, falou assim para mim, cadê? Falou, vocês têm que ir lá para a minha igreja. Olha, você vê, vocês estão morando de aluguel. Vai constrói uma casa para você, irmão, já ofereceram, né, quase que eu fui para o time. Não vão te dar uma casa. Ofereceram uma casa, me sair daqui para outra igreja, irmão. Vai lá para você me ajudar. Me deu um milheiro de broca. Ele falou, não, já está aí, já para a gente começar. Ainda deu um milheiro de broca para a igreja, na construção que estava fazendo. Não, Tiago, quantas pessoas chegam ali e falaram, Tiago, você já tinha que ser pastor. Ainda não é chegada a minha hora. E como o Gilberto pregou aqui e veio no meu coração, talvez eu não fui chamado para ser o pastor principal, e aí? A confusão está aí, cara. A divisão está aí. Pessoas que se dividem por causa própria, então elas não estão se dividindo por reino, porque o próprio, se tiver que ter uma divisão, se tiver que pegar alguém e levar para uma outra cidade, é Deus quem vai fazer isso. Mas se uma pessoa por si própria fala assim, não, peraí, aqui eu não estou tendo meu ministério, aqui eu não estou fazendo o que eu gosto de fazer, então eu vou para outro lugar. Então essa pessoa está se dividindo por causa própria, não por causa do reino. Deus envia pessoas, mas pelo reino, e não por causa própria, e não porque você é bonitinho demais, ou porque você faz. Cara, está aqui. Ah, mas aqui eu estou preso. Às vezes essa prisão está te protegendo para o tempo certo. Ainda não é chegada a minha hora. E aí falou para mim, ele falou, você tem que ir, você ganhar um salário. Eu falei, eu não prego por salário. Não faça nada querendo algo em troca. Deus não vai te usar. Não faça nada nessa igreja ou em outro lugar, em qualquer obra que Deus te colocar, esperando algo em troca. Nunca faça isso. Nunca espere nada. Porque se você espera, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para homem, para uma causa própria. Versículo 10, né? Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Enquanto a gente quiser fazer algo publicamente, irmão, não vai ser Deus. Tudo que você fizer, não procure aparecer, não procure colocar o seu nome, procure tirar o seu nome. Não procure aparecer, procure desaparecer. Ainda que em alguns momentos você terá que aparecer, mas que em seu coração a intenção seja se esconder. A intenção seja, se limitar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Você precisa se esconder. Ed Baker diz isso. Essa mulher ressuscitou 47 pessoas, irmãos, com laudo médico, com prova médica. Ela disse assim, enquanto você só será usado publicamente enquanto você verdadeiramente quiser ficar no seu quartinho de oração. Porque a hora que você não quiser mais sair de lá, aí Deus vai mandar você sair. A hora que você
olhar para dentro de você e falar: eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui só com o Senhor. Aí chegou a sua hora. Quando o seu maior desejo fosse esconder, aí chegou a sua hora de revelar aquilo que Deus colocou dentro de você. Quando 100% do seu coração for ficar aí sentado, irmão, só Deus sabe o quanto eu queria estar aí agora. Eu falei para o pastor, arruma umas pessoas para nós pregar na quarta, porque eu preciso ficar em silêncio. Ele me chamou para pregar no domingo, eu falei: vou não. Primeira vez que eu falo não, né? Eu não quero aparecer, eu quero. E isso tem entrado no meu coração. Porque quando você vai levar uma palavra, evangelizar alguém, não importa aonde, você vai, mas não é você indo, é Deus indo através de você, porque você mesmo está lá no altar, você mesmo está lá escondido, mas quem está indo e aparecendo é o próprio Deus. Versículo 11 para me encerrar. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Olha isso, cara. Ninguém falava como ele. Ninguém esperava o meio da festa para poder falar. Até para falar, ele esperava o momento certo. Então, se não é o seu tempo, não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão, até você ter a certeza, a paz, a convicção daquilo que você tem que fazer. Tiago, eu não sei qual é a minha hora, então se esconda. Então ande, sabe, em segredo. Então faça e não conte para ninguém, porque isso começará a aparecer. Eu estou vendo aqui na igreja algumas pessoas assim, ministério de louvor, eu estou vendo isso acontecer. Pessoas que foram para o secreto, Deus está começando a trazer unção. Quando começam a cantar e quando começam a pregar, elas conseguem ganhar almas, porque é Deus através dela. Isso para a sua vida particular também. Não é só na igreja, não é só ministerialmente. Tem muitas decisões lá no seu trabalho, na sua vida profissional. E quando você entende o tempo certo, as coisas dão certo. E ainda que não dê certo, você sabe que é o tempo. E se não está dando certo, é porque é Deus que não está deixando dar certo, porque Ele está te ensinando algo. Se tem que ir com o não, então nós vamos com o não, mas no tempo certo. Se tem que ir com o sim, então nós vamos com o sim, mas no tempo certo. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero orar com você. Não vai dar tempo para a gente louvar um hino aqui, mas eu quero orar com você. Se você for ler depois a própria pregação de Jesus ali, ele diz assim: eu não falo de mim, eu falo daquele que me enviou. Nunca faça nada por você mesmo, faça por aquele que te enviou. Nunca tome decisões por você mesmo, tome decisões por aquele que te enviou. Jesus sabia quando ele tinha que ser leão e quando ele tinha que ser cordeiro, porque era por aquele que o enviou. Fecha os teus olhos, Deus, que essa palavra se torne vida dentro de nós. Não me deixe, Jesus, aparecer em lugares onde era para mim me esconder. E se eu vier ter que trazer algo em público, que seja o Senhor através de mim. Que o desejo principal do nosso coração seja nos esconder em Ti, seja nos guardar em Ti. Deus, nós guardamos o nosso ministério em Ti. Eu guardo, Jesus, a minha vida, a minha família em Ti, Pai. Se precisar de nos trazer a público, seja para revelar e não para exibir, por favor. Que esta palavra se torne vida em nossos corações. Nós oramos a Ti, te agradecemos, amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer: se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Irmão, sábado agora tem o Eu Escolhi Esperar,
amém? Com o pastor Gilberto e a pastora Lúcia. Então, você que é jovem, você que, né, que namora ou que é solteiro, vem para você aprender, tá bom? Estão todos convidados. Que Deus abençoe você, vá em paz, em nome de Jesus.